Carlos Manuel Braga da Costa, 71 anos, vem da Palhaça, licenciado em História, mestre em Ciências Sociais, natural da República do Congo, homem das escritas e das leituras, atento ao mundo das letras, letras que hoje vai transformar em palavras connosco neste Falar de Abril. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos. Carlos Braga, obrigado por ter vindo falar connosco. Obrigado eu também pelo convite. Neste podcast. Vou começar a provocá-lo. Escreveu que muitos sonhos e ilusões de Abril tombaram como andorinhas na lama. Nem sempre colhemos os desejados frutos maduros. Sabemos isso de forma bem amarga. Resta-nos protestar contra o que nos agride e nos consome. Só isto dá aqui ponto de partida para uma conversa de uma hora. Já não me lembro bem onde é que escrevi isso, mas sei que escrevi, já não me lembro bem onde. Tem um pouco a ver com as chamadas ilusões revolucionárias, portanto, o período revolucionário em que as pessoas, portanto, eu vivi esse período revolucionário, as pessoas estavam um pouco convencidas que tinham ali o paraíso à mão, servido numa bandeja. Há uma unidade muito grande logo a seguir ao 25 de Abril, portanto as pessoas ainda não estavam dispersas nos partidos políticos e, portanto, aquele tempo do povo unido jamais terá vencido. Isso é um momento que eu vivi em Lisboa, porque estava na tropa na altura. Vi desfilar dentro do quartel o 1º de Maio e considero isso um momento inesquecível que o Batista Bastos, escritor e jornalista, considerou, e eu também considero, um dos mais belos caudais da história. Quando digo que esses sonhos tombaram como andorinhas na lama, é porque efetivamente criaram-se também demasiadas expectativas que muitas vezes foram goradas, foram frustradas, na medida em que a democracia também é sempre uma aprendizagem e não se consegue tudo de um momento para o outro. Foi um privilegiado estar em Lisboa na Revolução? Foi, digamos, acidental, mas eu sinto isso como um privilégio e um momento inesquecível da minha vida. Portanto, eu estava num quartel, eu trabalhava na administração militar, porque, até por problemas que eu tinha na altura e tenho ainda hoje de visão, se calhar noutro momento nem seria a pessoa indicada para ir para a topa para ser um atirador. Então fui para a administração militar, para a manutenção militar. E estava realmente num quartel da administração militar no Campo Grande, em frente aos jardins do Campo Grande, e com a curiosidade de, na véspera do 25 de Abril, eu ter estado de serviço. Estava de serviço e depois fui rendido por outro colega, eram umas 2, 3 da manhã, fui-me deitar e estava a dormir profundamente quando às 7 horas da manhã nos acordaram a dizer, está tudo a levantar na caserna, pá, não sei o quê, porque há uma revolução. E pronto, eu até praguejei qualquer coisa porque estava no sono profundo e custou-me imenso aquilo. Acordaram-me por causa da revolução. Acordaram por causa da revolução. Eu não tinha informação nenhuma, portanto estava à margem do que se estava a passar. Embora pressentisse, havia já sintomas, sinais de que alguma coisa poderia acontecer. E pronto, e logo nessa manhã seguinte estivemos reunidos lá com a pessoa que estava a liderar as operações no quartel, que não era o comandante antigo, que era um tipo ligado ao antigo regime e que foi detido na altura, e foi-nos até perguntado um a um se queríamos aderir ou não à revolução. Estava uma revolução, mas que tivéssemos consciência, portanto eram-nos duas hipóteses. Ou aderíamos, ou se não aderíssemos, éramos detidos. Mas essa detenção não era naquele sentido de penalizar quem não aderisse, era mais
tentativa de controlar as coisas, e disseram-nos também imediatamente que, atenção, que isto não está garantido, o golpe era um golpe militar, não está garantido, se for necessário defender o quartel, com unhas e dentes, vocês têm que defender o quartel. Pronto, depois perguntaram um a todas as pessoas se elas concordavam e aderiam, todos disseram que sim. Eu penso que muitos, de uma forma ainda um bocado inconsciente, mas tendo sempre presente que já sabiam que era a guerra colonial, que podiam ser mobilizados para a guerra, e até muitos que viveram sentimentos de certas injustiças e até humilhações que nós passávamos na recruta. Tínhamos situações um bocado desagradáveis que aconteceram comigo e com outras pessoas em que... Pronto, havia quase uma humilhação na forma como éramos tratados nas semanas de camping, coisas do género. Sei lá, vou-lhe dar um exemplo, estar no fim de semana, à sexta-feira, à espera de vir a casa, estava em Lisboa, com as caminhonetas à espera cá fora, e de repente o comandante pegar num isqueiro e queimar tipo passaportes de fim de semana, e nós com as malas prontas para vir para casa, a roupa toda suja porque andávamos a rastejar em campos pelados e com chuva e molhávamos todos, e não poder vir a casa quando já tínhamos programado vir a casa, e de repente num ato de prepotência o comandante pegar num isqueiro e queimar os passaportes de fim de semana e nós termos que regressar às casernas. Portanto, esse sentimento de injustiça e de humilhação, como outros que aconteciam, levaram a que eu acho que as pessoas, mesmo as menos consciencializadas, aderissem imediatamente ao movimento. Esse dia foi feliz, foi de medo, foi de incerteza? O que é sobretudo de incerteza, porque nós não fomos autorizados a sair do quartel. Nas ruas depois já havia, o povo começou-se a juntar, às centenas, aos milhares, e nós tivemos muitos dias dentro do quartel. Eu estive 15 dias sem vir a casa, e nos dias seguintes fui inclusivamente para fazer segurança à RTP no Lumiar e também ao Ministério do Trabalho, que se situava na Praça de Londres. E depois tínhamos pessoas, era muito curioso, que nos vinham dizer: tenham cuidado, porque isto na Revolução não é uma coisa adquirida, e lembrávamos o facto de em 73, no Chile, ter havido um contragolpe do Pinochet no Palácio de La Moneda que acabou com a democracia no Chile. E as pessoas mais conscienciadas vinham ter connosco, mandavam-nos estar alertas e ter cuidado, porque a Revolução ainda não estava garantida nessa altura, nos primeiros dias. Onde é que via informação nessa altura, Carlos? Nós, na altura, informação, um ou outro jornal, mas era mais as conversas que tínhamos uns com os outros. E depois ouvíamos a rádio também, já, não é? Lá dentro. E tínhamos essa expectativa. Depois também, já agora, o 1º de Maio foi muito interessante, porque foi, digamos, o 1º de Maio em liberdade, mas nós não pudemos mais uma vez sair do quartel, mas estávamos nos muros quando passou a manifestação de 1º de Maio, eram milhares e milhares de pessoas, efetivamente. E depois as pessoas, quando paravam junto ao quartel, portanto, regozijavam-se, cantavam isso já era um dia mandavam-nos maços de tabaco, garrafas, algumas partiam-se porque os muros eram muito altos, nós estávamos lá em cima, não podíamos agarrar as garrafas, então mandavam para dentro, umas apanhávamos, outras caíam, mas via-se que era realmente um movimento e um momento de grande unanimidade e de alegria, digamos que foi a panela que saltou ao fim daqueles 48 anos de ditadura, aquela liberdade toda, as pessoas ainda todas muito juntas, sem haver ainda divisões partidárias. Foram momentos realmente de grande aclamação e de grande júbilo. Esse 1º de Maio já era a confirmação, já era um dia mesmo de celebração. Sim, aí eu penso que já não havia retrocesso, creio que até foi o dia em que o Álvaro Cunhal regressou do exílio e se encontrou com o Mário Soares, e foi um dia realmente... Aí já penso que já não havia retrocesso, digamos que já estava garantido que o golpe militar tinha triunfado. Antes de ir para a tropa, antes de ir para Lisboa... Já sentia que podia acontecer qualquer coisa assim do género? Já se pressentia no país? Olha, era inevitável? Embora eu não fosse uma pessoa, digamos, muito politizada, mas havia, por exemplo, tomei conhecimento nos congressos da oposição democrática em Aveiro, sobretudo no de 69, onde eu cheguei a ir, tinha 17 anos, 16, 17, cheguei a ir porque havia um militar, nosso vizinho da freguesia de Nariz, que faleceu prematuramente, que era tenente da Força Aérea, e portanto nós
entramos ali em Aveiro no Eucalipto, aquilo estava tudo cercado para a polícia, não deixava passar ninguém, deixaram de passar a ele porque era militar e tal, e depois nós fomos assim um bocado assistir àquilo. Eu lembro-me de lá dentro, numa tarde, as pessoas perguntarem, mas onde estão os nossos camaradas, tal e tal e tal, que eram pessoas que estavam detidas, pronto. Depois, no de 73, eu estava prestes a ir para a tropa. Já não foi? Não, eu fui. Não fui? Não, no de 73 não fui. Eu congresso. estava a estudar em Ilha e não fui a esse congresso da Aveiro, porque também não tinha, se calhar, a militância suficiente e ainda a cultura suficiente política para participar numa coisa dessas, porque não tinha, digamos que eu às vezes costumo dizer que sinto-me um bocado uma espécie de castração cultural do fascismo. Portanto, eu não fui filho de famílias esclarecidas, iluminadas, com conhecimentos de política, resistentes ao fascismo. Depois, isso misturado com a censura política de jornais, da imprensa, das rádios, das televisões, fazia com que eu não tivesse, nessa altura, ainda grande consciência política. E depois só adquiri nessa altura. Mas, em relação aos congressos, já agora aproveito para falar porque penso que isso é muito importante. Era aí que eu ia. É muito importante porquê? Porque foram 3 momentos fulcrais digamos, 3 marcos de antifascismo no nosso distrito. E também tivemos, depois, nas eleições de 58, o Arlindo Vicente, o Trabiscal, que abdicou a favor da unidade da oposição à ditadura para o Humberto Delgado. Portanto, Trabiscal. Nesse caso concreto de Aveiro, portanto, digamos que eu despertei nesses congressos. E no conhecimento, porque no segundo não fui lá, mas tinha contactos com pessoas que tinham ido e falavam, e, portanto, apercebi-me disso. Aveiro teve realmente um papel importante nessa altura, portanto, havia a figura tutelar de Mário Sacramento. Era realmente o homem que organizou os congressos. Organizou o primeiro em 57. Depois ainda organizou o segundo, mas faleceu prematuramente. O segundo congresso é de 69, creio que de abril de 69, e ele faleceu em março, portanto faleceu antes. Sei que, por exemplo, os congressistas deixaram na mesa a cadeira dele livre, ninguém se sentou na cadeira dele, como um ato simbólico, e há mesmo quem diga que essa cadeira nunca mais foi ocupada, nunca mais apareceu uma figura com a verdadeira estatura moral e cívica que o Mário Sacramento tinha. Era realmente um homem de grande dimensão cultural e também orientando os seus conhecimentos teóricos para a praxis política. Portanto, era um homem que se preocupava também em intervir, era um homem da ação, sendo médico, preocupava-se em intervir, e não foi por acaso que esteve preso várias vezes pela polícia política. E, portanto, esses congressos foram extremamente importantes. Porquê? Por exemplo, o primeiro, em 57, surgiu numa altura em que a oposição democrática estava extremamente dividida, porque no final do período da Segunda Guerra houve uma onda enorme de prisões e, portanto, uma certa desorientação, e o Congresso foi uma forma, digamos, uma primeira forma de congregar as pessoas, o de 57. Sendo que foi também um Congresso que abriu as portas depois às eleições presidenciais de 58, onde concorreu o Humberto Delgado e onde então o Arlindo Vicente tinha sido proposto candidato pelo Partido Comunista, embora ele à época, segundo li, fosse de tendências sociais-democratas, na altura não era comunista, a evolução dele depois não conheço, mas na altura, mas foi proposto pelo Partido Comunista e ele abdicou, portanto, em nome da unidade, a favor do general Humberto Delgado, que acabaria por perder as eleições foram mais uma vez uma fraude. Eu sei que foram ganhas pelo Estado Novo por 50 e tal mil votos, uma população, não sei, mas seria 6, 7 milhões pelo menos. Portanto, veja as restrições ao sufrágio eleitorais que haviam, sendo que os opositores nessa eleição não tiveram oportunidade, foi-lhes negada a possibilidade de fiscalizar também o ato eleitoral. E, portanto, esses congressos acabaram por ser um oásis. Primeiro, o mais importante para mim foi depois o terceiro. Esse segundo foi uma tentativa gorada de acabar, de tentar triunfar pela via eleitoral, que não foi possível. E depois o do 69 já houve, digamos, já congregou mais pessoas em termos de unidade de oposição, e de 73 ainda mais. O 73, de certa maneira, é o que vai abrir as portas
ao 25 de Abril, portanto, o próprio programa do MFA, com a teoria dos 3Ds, o desenvolvimento, a democratização e a descolonização, foram temas debatidos e estudados no terceiro Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, que, como sabe, também teve bastante repressão, quando no último dia, aquilo decorreu, creio que foi entre 4 e 8 de Abril, no último dia foi feita uma tentativa de romagem à Campa do Mar e Sacramento, que foi proibida pelo Governo Civil, porque o Governo Civil entendia que só tinha dado autorização para os congressistas se limitarem ao espaço onde funcionava o Congresso, que era o Teatro Avenida. Era um ato de desordem. Teatro Avenida. E, portanto, aquilo houve repressão. Muitos jornalistas estrangeiros, pela primeira vez, tomaram conhecimento, foram-lhes apreendidas as câmaras fotográficas e foram perseguidos à bastonada. Soltaram os cães polícias, que eu sei que estavam ali numa carrinha junto ao Café Ria, em Aveiro, e os manifestantes tiveram que andar por lá fugidos. Carlos Braga, isto era uma panela de pressão. Havia aqui muitas promessas da criação da liberdade e tudo isto era previsível depois do fim da ditadura. Mas houve aqui um cocktail de acontecimentos que acabou por forçar isto mesmo. Era, mas se me permite, eu puxava o filme um bocadinho atrás, porque os anos 60 são realmente decisivos e são anos muito difíceis para o Estado Novo e que pronunciavam já a possibilidade de um golpe militar ou de qualquer coisa que acontecesse. Não se sabia quando, mas pairava no ar a ideia. Eu agora lembrei-me ainda e volto atrás ao Congresso 73, já é engraçado que, por exemplo, sei que o Medeiros Ferreira na altura estava exilado na Suíça e defendia que o derrubo devia ser feito pelos militares de topo, da elite. E depois o que nós sabemos é que efetivamente foram os militares mais de base, patente mais baixa, os alferes, os tenentes e os capitães que fizeram 25 de Abril. Mas voltando aos anos 60, os anos 60 são, anos horríveis para o Salazar, porque aquilo começa logo, penso eu, no início de 61 com o assalto ao Santa Maria, depois, logo a seguir, começa a guerra colonial a sério, portanto há uma invasão das prisões civis e militares em Luanda e o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, considera isso como o momento inicial para a luta de guerrilha e de libertação. Depois a luta estende-se a Moçambique, a Guiné e às outras colónias, não é? O curioso também, já agora, é notar que portanto, Portugal lutava em várias frentes e nessa altura começou a perceber que não tinha condições para lutar nas várias frentes. Então há um documento que foi descoberto já mais tarde no espólio do Salazar, primeiro-ministro Salazar, redigido pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o Franco Nogueira, que teve uma percepção de que era necessário descolonizar mais depressa e propôs ao Salazar a entrega de Timor à Indonésia, por exemplo, a entrega de Macau à China e debates e discussões também sobre problemas da Guiné e de outros. A ideia essencial era preservar as colónias mais importantes, que seria Angola, Moçambique e creio que também Cabo Verde. E, digamos, o esforço de guerra não está repartido por tantas áreas distintas, tantos cenários de combate. Só que o Salazar nessa altura, à revelia também do que se passava na Europa, por exemplo em França, com a independência da Argélia, portanto Portugal foi dos últimos países a descolonizar e isso também teve um papel decisivo na forma, digamos, um pouco precipitada como se diz que se fez a descolonização. O problema é que a descolonização portuguesa, quando se fez-se já sob uma pressão muito maior do que muitas potências europeias tinham quando descolonizaram. E o 25 de Abril aí veio, e depois há aqui uma expressão sua que eu gosto particularmente. Eu gostava já agora, o 25 de Abril veio, mas ainda queria já agora falar, nesses anos 60, mais 2 ou 3 coisas então, importantes que aconteceram. Vamos a isso. Que foi, por exemplo, há uma revolta do Botelho Muniz, que curiosamente era o Ministro da Defesa do Salazar, e que tinha até participado no golpe do 28 de maio de 26, que derrubou a Primeira República Portuguesa. E, portanto, isso mostra que havia fissuras grandes no interior do regime. Portanto, é um Ministro da Defesa que tenta um golpe militar que fracassou. Depois, há outros momentos, há
Há Goa também, é preciso não esquecer também, Goa, também no início de 61, no início não, no final de 61, em que o Salazar pede ao governador-geral, que era o general Bassal e Silva, que os portugueses, quer dizer, só havia vitória ou morte, quer dizer, eram praticamente, estavam condenados a resistir até à morte. E aquilo, o que se sabe hoje, esse general Bassal e Silva explica isso num livro, é que a desproporção das forças, quando a União Indiana invade Goa, a desproporção era, não sei qual era, mas era, suponhamos, de 1000 para 10.000, e portanto aquilo era um massacre absoluto. E digamos que quer dizer, o Salazar preferia quase heróis mortos do que prisioneiros vivos. Claro. O general Bassal e Silva, penso, na minha ótica, com um grande bom senso, viu que não tinha condições nenhumas e quis salvar os seus homens e promoveu a rendição, sendo que essas pessoas depois vieram para cá, sãos e salvos, mas considerados traidores, e muitos deles com muitas dificuldades de emprego, porque havia apelos expressos para que não dessem emprego a essas pessoas. E aí o enfraquecimento de tudo isto e este coquetel... Eu acho que todas essas situações, depois já há uma situação em 71 em que há um assalto ao quartel também de tanques, feita pela ARA, que era a Associação Revolucionária Armada, que era um braço armado do Partido Comunista. Foi uma das últimas nos anos, portanto, no início dos anos 70, antes dos 25 de abril, mas todas essas dos anos 60, a Guerra Colonial, esse golpe de Telho Muniz, o assalto ao barco de Santa Maria, prenunciavam já qualquer coisa estava a acontecer, só não sabíamos quando ia acontecer. Mas era um desgaste enorme, e digamos que também a Guerra Colonial acabou por também ditar novas formas para a política, para a gestão da política do país. O Carlos foi a Moçambique ainda? Sim, fui a Moçambique, portanto eu estava em Lisboa em abril de 74 e em junho fui mobilizado para Moçambique, quando já não estava a contar ir. E, portanto, coincidiu com aquele período em que a chamada extrema-esquerda já dizia nem mais um soldado para as colónias. Via-se muito pichagem nas paredes, nem mais um soldado para as colónias. E o Carlos foi? E eu ainda fui. Mas aborrecido com uma situação. Estava para ali longe e os colegas a beber um café no Capri. Claro. Não, isso aconteceu. Isso foi uma cena que me aconteceu lá. Nunca tive confrontos, digamos, físicos de andar aos tiros nem nada, mas estive lá uma vez. Num dos primeiros dias que lá cheguei, numa zona muito complicada, que era na província de Cabo Delgado, que era Mocimboa da Praia, que era uma zona mesmo de mato, quer dizer, nós não saíamos, estávamos com um arame farpado e havia pessoas que saíam à noite e já não regressavam. E foi aí que se lembrou do... Não, eu aí lembrei, porque um dia houve assim umas coisas, uns very lights, passaram e tal, e eu, foi logo que me lembrei na altura, olha, meus colegas esta hora estão lá no café na Palhaça, no café Capri, e nem imaginam que eu estou aqui a passar por isto e tal. Mas de resto não tive, felizmente não tive nada. Correu tudo bem. Complicado, podia ter tido como outros tiveram, sendo que há pessoas que desconhecem isso, depois do 25 de Abril, portanto, nós muitas vezes íamos para o mato e encontrávamos papéis a dizer, houve uma revolução e tal, para evitar confrontos. Claro. Né? E eu lembro que mandávamos ir fazer as patrulhas para o mato e nós íamos, mas passado 1 quilómetro ou 2, mandávamos sentar, ficávamos a conversar, a contar anedotas, a falar da vida de um e do outro, sendo que também passado alguns tempos, eu depois de já estar na cidade, estive com guerrilheiros que nos disseram que nós estávamos cercados por eles e que só não aconteceu nada de pior porque não tinha que acontecer. Quer dizer, nós estávamos lá sentados, mas estávamos cercados e a ser vistos por eles. E também uma coisa muito curiosa é que nessas pequenas aldeias havia às vezes aos domingos uns cinemas ao ar livre, isso que é cinemas ao ar livre, típico da África. E nós muitas vezes vamos ver esses filmes indianos, quase só filmes indianos. Depois, durante a semana íamos para o mato e às vezes encontrávamos lá também bilhetes desses filmes, o que significava que os guerrilheiros nessa altura já estavam misturados connosco também. Já estava tudo, não é? Carlos fala, eu gosto da expressão, os tempos pós de Abril foram de fluxos e refluxos. Isto podia ter corrido mal ou podia ter corrido melhor? Tem muito a ver com as forças em presença, mas é evidente que houve reações. Portanto, a altura que estive, como lhe disse, eu vim em 75, portanto,
entre junho de 74 e junho de 75 não participei nas coisas cá e pouca informação tinha lá do que se passava cá. Mas quando cheguei cá em 75 aquilo era como é que lhe ia chamar? Um melting pot de ideologias, de misturas, de anarquia e de tudo. Portanto, era o período dos assaltos às sedes do Partido Comunista, era o período da ocupação da reforma agrária, eram períodos de bombas, tanto do lado da direita como do lado da esquerda, e portanto era um período efetivamente muito complicado, digamos que havia uma extrema liberdade, mas como é que é dizer, era um período de conjuntura política, como é que é dizer, fluida, de incerteza estrutural. Isto para dizer o quê? Como ainda não tinha havido eleições, não se sabia o peso político das diferentes agremiações, quem é que valia o que e quanto, não é? E por aí também se dizia que muitas vezes o Partido Comunista, que era minoritário, mas que tinha um peso excessivo na sociedade em termos de controle muito superior àquele peso que tinha eleitoral, mas não tinha havido essas eleições e portanto havia grupos anarcas, havia grupos de toda a espécie e portanto, num período que é característico das revoluções, quando as pessoas muitas vezes falam também em excessos revolucionários, isso não foi típico do fenómeno português da Revolução, porque realmente é como eu digo, foram 48 anos de ditadura, saltou a tampa e depois com aquela liberdade toda, com muito também falta de aprendizagem política, porque a democracia é uma coisa que se vai exercitando e aprendendo ao longo dos anos, vamos todos aprendendo e vamos evoluindo. E houve momentos ali muito complicados, de assalto a sedes, de coisas do género, e podia ter havido um retrocesso, não claro. Houve, mas podia ter havido. E quando chegou a Portugal, viu uma palhaça, viu um Conselho da Liberdade de Bairro mais liberto? Tudo mais moderno, não tinha havido tempo para isso, mas vi tudo a discutir e a perceber muitas coisas, situações um bocado complicadas. O ambiente era diferente, Carlos. Eu vou-lhe contar, nunca mais me esqueço, quando eu cheguei a Aveiro, portanto, tinha pessoas, meus amigos, à minha espera, já não foi naquele sentido que se fazia antes do 25 de Abril, que fazia umas festas, a receber as pessoas como heróis e tal, mas pronto, tinha meio dúzia de amigos em Aveiro e de família a esperar-me, e depois viemos para a minha casa, para a Palhaço, beber umas cervejas, comer uns termossos e umas coisas, assisti logo ali a uma discussão do fim do mundo, quer dizer, sobre centrais sindicais, unicidade sindical, intersindical, padrão, não sei o que, para a frente, eu estava completamente baralhado com aquilo, porque não estava habituado Era tudo novo. E também não tinha essa informação. E é uma imagem que eu tenho, que nunca mais me esqueço, do dia em que eu cheguei, os meus amigos mesmo já a discutirem uns com os outros, mas assim de uma forma extremamente acesa, discutir. Estava à flor da pele. Uns partidos, outros dos outros, da intersindical, outros eram da não sei quê, não sei se o GT já existia, se não existia, portanto, uma discussão enorme. E depois houve coisas, eu não me lembro muito bem, mas sempre coisas complicadas, até no Conselho, porque antes das eleições autárquicas havia aquelas comissões eleitas administrativas, há o caso do Dr. Peixinho, que é um caso célebre, em que penso que ele até chegou a ser agredido, porque era uma pessoa ligada à esquerda, o MDP, não sei o quê, e era uma pessoa por quem todas as pessoas tinham muita consideração e respeito como médica, não sei o quê, falava médico dos pobres, mas que nessa altura não tiveram pejo nenhum em o agredir, creio que por questões relacionadas com a política, em concreto não lhe sei dizer, mas que isso serve, digamos, para ilustrar tudo aquilo que me estava a dizer desse fervilhar, desse caldeirão que existia na altura em que andava tudo já nem à flor da pele, era muito complicado, era um período, as coisas não tinham assentado na normalidade e portanto era um período mesmo complicado. Carlos, nunca foi militante? Não. Nunca teve cargos políticos? Nada. Mas tem uma simpatia pela esquerda? Tenho uma simpatia pela esquerda democrática, quer dizer, prezo sobretudo o valor da liberdade, para mim é um valor essencial, porque, como é que lhe hei de dizer, mesmo no plano cultural, quer dizer, não passa pela cabeça uma pessoa, sei lá, seja um escritor, seja um cineasta, uma pessoa qualquer, estar, digamos, a escrever de uma forma afunilada, para agradar ao regime, portanto, a pessoa perde a sua criatividade e a sua liberdade se estiver condicionada e só puder, digamos, manifestar a sua forma de arte dentro daquela perspectiva que o regime quer, que é próprio das ditaduras, sejam de esquerda, sejam de direita, portanto, eu prezo acima de tudo o valor da liberdade. Acho que é muito importante sermos capazes de discutir, sermos capazes de ser tolerantes,
E de aprender com os erros e de aceitar a opinião do outro. Eu creio que agora há dias lhe disse, é um princípio que eu prezo muito, que é procurar no outro um pouco da verdade que nos falta. Nós não somos detentores da verdade e no outro, no nosso interlocutor, está sempre uma parcela de verdade que também é importante, encaixa, não é? E que ajuda a estruturar o nosso pensamento. Aliás, sobre isso devo dizer que aprendi muito. Há pouco falei no Mário Sacramento, foi uma das pessoas que marcou, digamos assim, a minha meninice intelectual. Mário Sacramento eu por exemplo li um livro dele, ele era ateu, tem um livro que é o Diálogo com os Católicos, para mim tem uns ensaios sobre a fé que são uma coisa notabilíssima, mas o que eu retirei sobretudo dessa obra, que eu li ainda bastante novo, foi aquilo que eu chamo uma verdadeira arquitetura do diálogo. O Mário Sacramento dizia coisas do tipo, dialogar não é chamar o outro aos nossos pontos de vista. Dialogar é um desprendimento de vaidades, onde há unanimidade todos acenam com a cabeça como os burros. Está a ver? Há um conjunto de frases que parecem chavões, mas que para dizem mim muito, marcaram muito e que eu tentei sempre seguir dentro do meu relacionamento com os outros, e tendo sempre presente essa tal parcela de verdade que nos falta, que nós nunca somos detentores da verdade absoluta. Certamente já foi assediado para a política, sempre disse que não. Foi porque mas porquê? Porquê que... Essencialmente porque tenho, como é que é dizer, uma certa dificuldade em moldar um determinado tipo de regras e comportamentos. Portanto, eu sei que tem que haver regras, mas eu tenho uma grande dificuldade em, por exemplo, defender qualquer coisa com aquilo que não concordo. Está a ver? E eu acho que a nível partidário há certos momentos em que nós, por uma questão de disciplina partidária, somos obrigados a tomar posições e às vezes a defender coisas com as quais não concordamos muito. E, portanto, a política partidária nunca me aliciou muito. E então cargos desses, sei lá, presidentes de junta, presidentes de Câmara, eu penso que nunca seria um bom candidato. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco a noção do papel que podem desempenhar, quer dizer, a nossa relação com a natureza, quer dizer, nós não devemos contrariar a nossa natureza, devemos primeiro que tudo conhecer-nos muito bem e depois tentarmos afeiçoar-nos àquilo que nós sentimos que somos mais capazes de fazer e onde somos mais úteis. E eu penso que não me motivava muito o exercício da atividade política, por aquilo que eu conheço. Embora eu acho que a política é fundamental, e a democracia e os partidos são essenciais, são fundamentais, mas eu nunca me senti muito compelido a exercer a atividade política no sentido puro e duro do termo da atividade política. Carlos Braga, 50 anos de democracia, já tem idade para ter juízo? Claro. Está amadurecida a nossa democracia? Eu acho que apesar de tudo está com todos os problemas que conhecemos, está. Agora, eu acho é que há situações que, e não sei se até o próprio sistema de ensino não tem responsabilidades nisso. Eu vejo que em muitos dos nossos jovens não há uma estruturação mínima para perceber determinado tipo de coisas que eu acho que são fundamentais perceber, nomeadamente o exercício da liberdade. Quer dizer, eu acho que quem já nasceu em liberdade não sabe dar valor ao que é liberdade porque nunca sentiu a ausência dela. Está a ver? E eu acho que há pessoas que, sei lá, quando se diz, sei lá, nós já ouvimos pessoas, nós precisávamos de cá de 5 Salazares, não era de um, era 5 Salazares. Quer dizer, e as pessoas que viveram esse tempo, que conhecem as dificuldades, sei lá, eu não sou assim, há pessoas muito mais, não sou dos mais velhos, mas no meu tempo, eu fui para a escola nos anos 60, e tive colegas que iam a pé, iam descalços para a escola. Está a ver? Descalços. E há histórias e fotografias de professores, alguns, não eram todos, em que segregavam os alunos, punham os descalços de um lado e eles tiravam a fotografia ao pé dos outros, os calçados. Quer dizer, isso são coisas... Havia, antes de mim, eu já li depoimentos, olha, num livro do Armor, penso que era sobre Águas Boas, li qualquer coisa do estilo que havia pais que levavam os alunos, por exemplo, a Oliveira do Bairro, a fazer o exame da 4ª classe. E eles muitas vezes iam descalços e alguns com umas botas emprestadas, e só quando iam fazer o exame é que calçavam as botas.
e depois de fazer o exame tiravam outra vez as botas, quer dizer, eram tempos um bocado complicados, os tempos da imigração para a França, para os bidonvilles, quer dizer, a imigração que se fazia nos anos 60, de pessoas de extrema dependência económica, pouco alfabetizadas, não tem nada a ver com a imigração que se faz hoje. E nem as pessoas que vão hoje emigrar, como é que é dizer, se aceitam ter um estilo de vida dos que tinham nos anos 60, que havia pessoas que viviam naqueles barracos, às vezes pais e filhos só separados com um pano, e comiam um pão com uma banana, porque a ideia era trazer dinheiro para vir para Portugal e fazer uma casa. Quer dizer, eram tempos um bocado complicados, a mortalidade infantil era o que era, o analfabetismo era o que era, os sistemas de saúde era o que era, a educação não tem nada a ver com hoje, com os índices de alfabetização de pessoas com licenciatura, mestrados e doutoramentos que existem. Eu acho que houve um salto qualitativo enorme, os próprios apoios da União Europeia que rasgaram estradas do norte a sul do país, quer dizer, eu acho que não é possível comparar esses tempos, e já não estou a falar, se falarmos então em termos de censura, de repressão política, da polícia política, porque quem pensava diferente era detido. Quer dizer, todas essas coisas que eu acho que não há comparação possível, e acho que as pessoas que falam nesse regresso e precisávamos de não sei quantos Salazar são pessoas que não sabem o que estão a dizer e que não têm, infelizmente, uma preparação mínima ou não viveram minimamente esses tempos para poderem agora tomar uma posição diferente, digamos. Os resultados das últimas legislativas surpreenderam-no ou preocupam-no? Ou ambas? Não me preocupam, porque eu acho que em democracia há sempre soluções. Acho que em democracia há sempre soluções. Desde que a democracia esteja estabilizada, há sempre soluções. Quando me fala em preocupação, penso que está a referir-se à votação, à votação da extrema-direita, ou da considerada extrema-direita, que há pessoas que não chamam extrema-direita, mas outros chamam extrema-direita. É à direita da direita. Eu penso que são, sobretudo, uma manifestação de desagrado em relação àquilo que não foi feito e que devia ser feito. Eu costumo dizer que, por exemplo, uma das coisas que a mim me incomoda um pouco é que as pessoas, transcorridos estes 50 anos do 25 de Abril, ainda haja gente a viver com reformas de 300 e 400 euros. Pessoas idosas que trabalharam uma vida inteira e que têm problemas de saúde, têm que ir à farmácia, têm que ir ao médico, e viverem com reformas, quer dizer, não vivem, vegetam. E eu acho que, quer dizer, há uma desigual redistribuição da riqueza muito grande. Isso é típico dos países mais subdesenvolvidos. Não digo que Portugal seja um país subdesenvolvido como era na altura, claro que não é. Claro. Mas ainda tem muita gente a viver em limiares de pobreza, e eu acho que esse tipo de coisas, e depois associado a casos objetivos de corrupção que têm existido, morosidades da justiça e coisas do género, muito amplificadas pelos meios de comunicação social e às vezes não tratadas convenientemente, levam a que muitas pessoas também sintam um bocado desinteressadas pela atividade política e, como reação, tendam a punir os partidos tradicionais, sobretudo os partidos chamados do arco da governação, que são o PS e o PSD. E não é por acaso, depois há uma onda de crescimento de uma certa direita na Europa, que Portugal tem estado até à data um bocado imune a isso, nomeadamente para o Partido Socialista. Se for ver em Espanha, na Itália e noutros países, na França, o Partido Socialista praticamente desapareceu. Em Portugal ainda se mantém como um dos grandes partidos. E eu penso que essas votações agora em novos partidos, como o caso do Chega, tem muito a ver com uma forma mais de retaliar do que propriamente como uma aspiração de um regresso a tempos que nós, em princípio, não queremos que voltem mais. Gosta de ler, gosta de escrever. O 25 de Abril como tema apaixona para quem gosta de Não tenho. Talvez por estar ligado à tal área política, quer dizer, quando sou solicitado para escrever sobre 25 de Abril e a política, escrevo. Mas, por norma, é uma coisa que não me seduz mesmo nas redes sociais, no Facebook. Ultimamente tenho escrito pouco, mas procuro, porque também sei que aquilo também é um espaço de luta e de debate político, e eu penso que não é um debate nos moldes em que deve ser feito, e, portanto, há coisas que não é através das redes sociais que se devem discutir, nem escrever, porque penso que não resolve, porque ele funciona mais como câmara de eco dos partidos políticos, como amplificação das ideologias, do que propriamente como debates sérios que lá não existem.
E, portanto, eu não sinto, efetivamente, grande motivação para escrever sobre política. Gosto mais de outras questões, de literatura, de cinema, de artes em geral, pintura, gosto muito dessas coisas e não tenho, neste momento, tendência para escrever sobre assuntos políticos. Uma questão pessoal, quantos livros tem em casa? Não sei dizer. Cheio, uns 15 mil, mas também não os li todos. Não os li 15 ou mais, mas não os li todos nem metade, quer dizer, e não vou ter tempo para os ler todos. Agora, eu também tenho uma explicação para isso, é que eu, como tirei o meu curso a trabalhar e a estudar, normalmente, isso também é uma das vantagens para mim do 25 de Abril, é que eles conseguiram arranjar horários para trabalhadores estudantes que não havia antes do 25 de Abril, e eu, graças a isso, consegui tirar o curso em Coimbra, a licenciatura, e depois ia lá uma vez por semana, tinha um dia inteiro de aulas. À hora do almoço, às vezes nem tinha tempo para comer, vinha para comprar os livros que os professores mandavam e que era eu obrigado a preparar para as aulas da semana seguinte, e eu descia da universidade, vinha cá abaixo, ia aos quebra-costas, comprava os livros à tarde, e portanto, como eu não tinha tempo e trabalhava de ir para as bibliotecas, eu tinha que comprar os livros, e comecei a habituar a comprar livros, e foi uma coisa que nunca mais perdi. E quero dizer-lhe também que nessa questão da facilidade que foram dadas aos alunos a partir de 25 de Abril, também há outra questão essencial. Eu sou filho de pessoas de quarta classe, domésticas. Antes do 25 de Abril havia uma espécie de reprodução social das elites. O médico era filho do médico, o advogado era filho do advogado. E uma coisa que aconteceu muito a seguir ao 25 de Abril foi o filho de uma pessoa mais simples, de quarta classe, sem formação, poder chegar a obter uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, quando isso, antes do 25 de Abril, era praticamente impossível. Por exemplo, hoje em dia, isso é típico das democracias, um filho de um operário pode ser doutor e um filho de um doutor pode voltar a ser operário. No tempo das ditaduras, o que acontecia era a reprodução social das elites, um filho de um doutor seria quase necessariamente doutor. Carlos Braga, muito obrigado. Eu é que agradeço. E até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. Memórias, registros, esperanças e relatos. O testemunho de quem viveu uma revolução que marcou um novo rumo no futuro dos portugueses. 25 de Abril, um olhar de Oliveira do Bairro. É um podcast do Jornal da Bairrada em parceria com o município de Oliveira do Bairro, inserido nas comemorações da Assembleia Municipal dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Este podcast foi gravado na Rádio Holândia, Museu do Rádio, em Bustos.